Irmãos, vamos à palavra, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, continuamos no estudo do livro do Apocalipse, estamos ainda na última parte introdutória, e quarta-feira, se Deus quiser, entraremos no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, mas hoje ainda quero falar acerca de certos assuntos importantes para a nossa maior compreensão do livro do Apocalipse. Hebreus 9, 28, meus irmãos. O tema é o livro do Apocalipse, sétima parte. Diz a palavra, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, diga uma vez, olha, isso tem que estar em tua mente, uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Meus queridos e amados irmãos, durante 6 cultos, estivemos aqui estudando de forma profunda todo o sermão profético de Jesus Cristo. E eu tenho chamado aqui de forma carinhosa este sermão profético de a porta de entrada para a compreensão do livro do Apocalipse. Ou seja, se nós quisermos compreendermos a linguagem profética do livro do Apocalipse, nós precisamos compreender o sermão profético de Jesus. Por exemplo, Mateus 24, versículos 1 a 3. Abra lá, por favor. Mateus capítulo 24, versículos 1 a 3. Mateus 24, versículos 1 a 3. Estou sendo enfático nisto aqui até entrarmos propriamente dito no livro do Apocalipse. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus 24, versículos 1 a 3. Diz a palavra: tendo Jesus saído do templo, que templo? Aquele templo de Jerusalém, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Amado, eu louvo a Deus, por Deus nos ter escolhido, e nos predestinado para a salvação. Eu sou grato a Deus todos os dias, porque nós conseguimos compreender e enxergar coisas que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar. Amém, meus irmãos? Então seja grato a Deus. E eu tenho lhes dito aqui de forma enfática, querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não posso pegar a Bíblia e tentar compreender a Bíblia como se eu estivesse lendo um livro de romance, como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Eu só posso compreender a palavra de Deus através da iluminação do próprio Espírito Santo na minha vida. Amado, isto aqui é uma palavra viva e eficaz. Amém, meus irmãos? Tendo Jesus saído do templo, então Jesus estava saindo do templo, estou ilustrando, que templo? Aquele templo de Jerusalém. Jesus estava no Monte das Oliveiras, alguns discípulos estavam lá com ele, Marcos 13, 3 diz lá. Então quando Jesus sai do templo, naquele momento alguns dos seus discípulos se aproximam dele, para lhe mostrar aquelas belas construções. Tudo começa a partir daqui. Se você quiser compreender o Apocalipse, você tem que entender isto aqui. Amado, se você não entender isto aqui, você não entenderá, Luiz, o Apocalipse. Tudo começa aqui. Ali estava o templo de Jerusalém, aquele templo que foi construído por Salomão, passou 40 anos para ser construído, passou por 2 grandes reformas, e Jesus estava no Monte das Oliveiras, ia saindo do templo. Então aquele templo é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e os discípulos, mestre, estou parafraseando, mestre, vê que construções tremendas, maravilhosas. Era ali que a Shekinah de Deus estava, a palavra Shekinah quer dizer a glória de Deus estava ali, era ali que os sacrifícios eram levados, era ali que o povo se reunia. Então aquele templo era a glória dos judeus. No versículo 3, depois que os discípulos mostraram a Jesus aquelas belas construções, ainda no versículo 2, Jesus diz assim: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, Fábio, estava fazendo uma profecia que veio se cumprir 40 anos depois, com a destruição desse templo.
Isso, eu estou sendo enfático porque a grande maioria das pessoas lá fora não entende esse fato histórico. A Bíblia é um livro também que narra a história de um povo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Eu estou interpretando um texto que Jesus acabara de dizer acerca do templo de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda. Esta vinda, que não era uma vinda que todo olho iria ver para julgar vivos e mortos, isso eu vou falar hoje, era uma vinda em juízo. Já lhes expliquei aqui várias vezes as linguagens do Antigo Testamento, Jesus vindo sobre as nuvens, aquela expressão vindo sobre as nuvens, simbolizava Deus vindo em juízo contra uma nação. Tudo isso aqui nós já vimos, quem tem estado presente tem acompanhado. Então ele diz, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Lamentavelmente, algumas Bíblias trazem no versículo 3 a expressão fim do mundo. Por isso que as pessoas até hoje acreditam que o mundo vai se acabar. E eu mostrando aqui com Bíblia nas mãos, Eclesiastes 1 e Eclesiastes 3, que o mundo não vai se acabar porque tudo que Deus fez durará eternamente. Uma senhora de outro estado que estava me ouvindo, assistindo pregar, ficou tão feliz da vida que você não imagina. Ela disse: ah, meu Deus, olha, com essa pregação tirei um peso das minhas costas. Você vê, as pessoas estão dentro da igreja e ficam atemorizadas. Amado, o mundo não vai se acabar. As coisas serão renovadas e os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus, serão lançados nas profundezas do inferno. E os justos, você vai ver para onde eles vão hoje. Amém, meus irmãos? Então, a palavra século aqui do texto grego original é aion, que quer dizer época, era. Jesus estava falando, irmãos, que aquela era, que aquela geração iria ser destruída, iria ser totalmente devastada. Pastor Antônio José, por que Jerusalém foi destruída? Por que os judeus foram mortos? Por que houve tanta tragédia com aquele povo? Porque aquele povo, em primeiro lugar, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos e mataram o próprio Filho de Deus, e outro pecado terrível, eles rejeitaram a graça de Deus. Meu irmão, eu vou ser ousado esta noite, e vou lhe dizer uma coisa: o Evangelho da graça de Deus não é para todas as pessoas. Eu disse isso pregando uma igreja para 700 pessoas. O Evangelho da graça de Deus não é para todas as pessoas, é para um povo específico. Você foi escolhido por Deus para ouvir esta palavra. Não se atreva a ouvir outra palavra. Eu disse isso hoje aqui, uma irmã disse: ela, volte logo. Não se atreva a ouvir outra palavra. Se Deus implantou no teu coração a graça, se você tem a graça no coração e for ouvir mensagem de lei, amado, eu não quero estar na sua pele. Não misture lei com graça. E por favor, não venha me dizer que o que eu prego é igual a que qualquer pessoa prega, misturando o que eu prego com lei. Eu não prego mensagem de lei. Não prego. Eu prego a graça pura. Aqui não há batismo nas águas. Por quê? Porque a Bíblia diz que há um só. Se aqui existisse 2 batismos, nós teríamos um batistério aqui. E eu iria lhe batizar, não tem problema nenhum. Nós não temos pastoras, porque a Bíblia diz que não há pastoras. Se existisse pastoras, a minha esposa seria pastora, como hoje nós vemos, pastor, pastora. Não há isso, não há bispa, não há apóstolos hoje em dia, porque o último apóstolo a morrer foi João. Eu sou um dos poucos pastores que tenho coragem para dizer isso. O último dos apóstolos a morrer de morte natural foi João, 100 anos depois do nascimento de Cristo. Calvino não foi chamado de apóstolo, Charles Henry Spurgeon não foi chamado de apóstolo, John Knox não foi chamado de apóstolo, não foi. Então, hoje o que nós estamos vendo aí, estão se acrescentando, pastor Francisco, coisas dentro da igreja, e o povo, por não conhecer a palavra do Senhor, aceita. Não há apóstolos, não há pastoras, há cooperadoras. O ministério de Jesus Cristo foi servido por mulheres. Se você estudar as escrituras, você vai ver que as mulheres ajudaram muito mais Jesus do que os homens. Agora, eu não vou aqui agradar ninguém, amado. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Na Bíblia. Se aqui estivesse escrito, 2 batismos,
o Espírito Santo e o das águas, nós teríamos um batistério. Mas a palavra diz que há um só batismo, e ela nos mostra que esse batismo é o batismo com o Espírito Santo. É o único batismo que renova, transforma e salva. Amém? Então nós não vamos aqui estar agradando a B, C ou D. Aqui não há jejuns, não fazemos jejuns. Por quê? Porque jejum é sinônimo de tristeza. Sinônimo de tristeza. Os discípulos de Jesus não jejuavam, e vendo os discípulos de João que os discípulos de Jesus não jejuavam, disseram: mestre, nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, por que teus discípulos não jejuam? Os discípulos de Jesus não jejuavam, meus irmãos. Jesus disse: pode acaso estar tristes os convidados para um casamento enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? Cristo. Dias virão, não são meses, não são anos, não são séculos, disse Jesus, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Que dias foram aqueles? Os dias em que Jesus esteve ausente quando ele morreu na carne. Como judeus, eles estavam tristes e eles foram jejuar. Em 1 de Samuel, lá no finalzinho do 1 de Samuel, diz que quando o rei Saul morre, o povo jejuou 7 dias em Mispa, porque eles estavam tristes. E hoje não temos motivo de tristeza, por quê? Porque Paulo disse: Cristo está em mim, Cristo está em você, e Ele é a esperança da glória. Então o noivo está em você, por isso que você não tem motivo de tristeza, somente de alegria. Amém? Aqui o pastor não vai fazer oração: ó Deus, escreve agora o nome do livro deste homem que veio aqui na frente no livro da vida. Eu não vou dizer isso, por quê? Porque todo aquele que é crente já tem um nome no livro da vida. Então, amado, se você é crente, o teu nome já está lá. E o teu nome já estava antes que você viesse. Quando você chegou a esta terra morto em delitos e pecados, o teu nomezinho estava lá. Estava lá. E aí se cumpre o que está em Romanos 8, 28. Aos que de antemão conheceu também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Amado, só vai ser chamado para a salvação quem é predestinado. Quem não é, reclame com Deus, não comigo. As únicas pessoas que serão salvas são aquelas que Deus predestinou. E eu creio que tu és um predestinado para a salvação, meu amado. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então, esta igreja tem um compromisso em pregar a verdade de Deus. Não temos compromisso aqui com a lei de Moisés. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Ok? Alguém me perguntou: então como é que o senhor sabe que a pessoa na sua igreja se converteu se não tem batismo nas águas? Eu digo simples: pelos frutos que ela dá. A árvore boa produz frutos, porém a árvore má produz frutos. É só olhar, só você observar. A irmã está ali há quanto tempo no ministério do pastor Antônio? Realmente estou vendo frutos. Ela era ignorante, não é mais. Olha, maltratava o marido, não maltrata mais. Fulano era um cara que comprava e não pagava. Agora, o que é que acontece nos dias de hoje? É o que eu preguei aqui na quarta-feira. Jesus disse: tudo o que quereis que os outros vos façam, os homens vos façam, fazeis também vós a eles. Se você quer que alguém lhe respeite, respeite a pessoa. Se você quer que seu marido lhe ame, ame seu esposo. Ora, o que eu quero que me façam de bom, eu tenho que fazer às pessoas. Isso é uma regra áurea. Eu preguei sobre isso aqui na quarta-feira. Pastor Antônio, eu adoeci, ninguém foi me visitar. E eu lhe pergunto: quando você tinha saúde, você visitou quem? Quem você visitou quando gozava de saúde? Eu estive numa crise financeira, ninguém estendeu as mãos. Mas quando você gozava de saúde financeira, você estendeu as mãos para quem? Para quem? Então, amado, eu não tenho o que reclamar. Cada um colhe o que semeia. Se você deseja que as pessoas façam bem para você, faça para elas. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 7,12, na regra áurea. Nós estudamos aqui na quarta-feira, infelizmente você não pôde estar aqui, por isso que não ouviu esta mensagem. Abre em Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1. Esse será um texto que nós vamos estudar aqui de forma profunda. Esse texto da grande meretriz. E eu quero dizer a vocês que, se Deus quiser, quando eu lançar o primeiro livro aqui, o título, já tenho em mente aqui, será: quem é a grande meretriz? Apocalipse 17, versículo 1. Diz assim a palavra:
veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Queridos, um anjo falou com João, mostrando a ele que haveria o julgamento de uma meretriz. Ora, nós sabemos que meretriz é uma prostituta. A pergunta a ser feita é: quem é essa grande meretriz? Quem é essa prostituta? O livro do Apocalipse, praticamente na sua maior parte, ele narra o julgamento dessa meretriz, que antecipadamente já havia sido profetizado por Jesus. Esta grande meretriz foi a cidade de Jerusalém. Veja o versículo 18 do capítulo 17 de Apocalipse. Não é a igreja católica romana, meus irmãos. Não é. Versículo 18. Olha lá o versículo 18. O que diz o versículo 18? A mulher que viste, diga comigo, é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Ora, essa meretriz, Fábio, Anali, João Carlos, Petros, vocês que estão lá atrás, esta grande meretriz não é uma igreja, é uma cidade. Se você for, não precisa ir lá, nós vamos estudar isso a fundo. Quando você vai em Apocalipse 11, falando das 2 testemunhas, que nós vamos estudar e descobrir quem são as 2 testemunhas, no versículo 4 diz: aonde foi crucificado o seu Senhor, Jesus Cristo. E se você for estudar os últimos capítulos de Apocalipse, você vai dizer, João vendo no capítulo 21, ele diz: vi a Jerusalém descendo do céu ataviada como noiva para um só esposo, que é Cristo. Então há a grande meretriz, a prostituta, e a noiva, a que vai descer ataviada dos céus. Então, o livro do Apocalipse, na sua maior parte, ele narra o castigo, a destruição de Jerusalém, o seu julgamento. A Jerusalém antiga, que foi a grande meretriz. Não é a igreja católica romana, porque a igreja católica romana nem existia nessa época, ok? Está compreendido isso? Mas nós vamos estudar, em nome de Jesus, isso de forma profunda, para a glória do nome do Senhor. Agora, há um ponto muito polêmico, é que hoje eu vou me propor a estudá-lo de forma profunda, é que, infelizmente, algumas pessoas têm pregado que Jesus Cristo não voltará mais. Aí, às vezes eu fico, cara, a gente trabalha duro, trabalha sério, a gente soa, estuda, pesquisa, aí traz uma coisa maravilhosa para a igreja, de repente surge alguns pregando coisas que não tem nenhum fundamento, nenhuma base bíblica. Aí confunde aquela parúzia da manifestação de Jesus em juízo com a sua vinda. Pastor, há algum versículo, há alguma passagem na Bíblia que diz que Jesus voltará e todo olho verá? E se ele vai voltar, o que é que ele vai fazer aqui na terra? O que é que ele fez a primeira vez? Bem, é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria que você, mais uma vez, pusesse os olhos carinhosamente no capítulo 9 de Hebreus, versículo 28, porque eu quero lhes falar sobre a segunda vinda de Cristo ao mundo. Vamos ler mais uma vez esse texto. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, versículo 28. Diz assim. Hebreus 9, 28. Se você tem caderno, caneta, anote os textos, anote o tema, anote tudo. Diz a palavra: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, observe, não foi de todos, de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam, diga comigo, para salvação. Meus irmãos, Cristo veio a primeira vez, ou seja, ele veio na sua encarnação para tirar os pecados de muitos. O termo muitos aqui refere-se aos eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados para a salvação. Então, a primeira vinda de Jesus foi uma vinda em carne. Ele se manifestou e o propósito daquela vinda foi tirar os pecados dos eleitos de Deus. Mas o texto diz que ele aparecerá segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, aos que o aguardam para a salvação. A primeira vez que ele veio para tirar os pecados. Dessa segunda, ele vem sem nenhuma relação com o pecado. Na sua primeira vinda, ele veio como oferta pelo pecado, mas agora virá como juiz
para julgar vivos e mortos. A segunda vinda de Cristo, é isso que nós vamos estudar essa noite. Pastor, o que Jesus virá fazer aqui na terra na segunda vez? Será que ele virá para estabelecer o seu reino, como alguns têm pregado, como alguns têm afirmado? Não, não. Isso ele fez na primeira vez em que ele veio aqui. Abra, por favor, a sua Bíblia, de forma muito carinhosa e reverente, em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Lucas, pastor repete mais de uma vez, para que você possa encontrar o texto. Lucas 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está. Eu quero que você diga comigo com fé. Diga, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga para a pessoa do lado, o reino de Deus está dentro de você. Glória a Deus. Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, 28. Isso aqui foi na primeira vinda dele. Mateus 12, 28. Ele disse isso aqui quando esteve na terra pela primeira vez. Mateus capítulo 12, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 12, 28. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Meus queridos e amados irmãos, nós podemos observar, lendo esses dois textos, que na sua primeira vinda ao mundo, Jesus estabeleceu o reino de Deus. E é interessante que na parábola daquele grão de mostarda, Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que vai crescendo. Amado, é impressionante. Você vai pregando a palavra, vai pregando, chega um, chega outro, chega um, chega outro, vai chegando, o reino vai se espalhando, e esse reino está crescendo. Esse reino de Deus está se espalhando. Sabe, cada vez mais Deus vai acrescentando, até que um dia, daqui a pouco, não tem vaga para ninguém, abre outro lugar, sabe, aumenta, porque o reino de Deus tem que crescer. É impressionante. Então Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já está estabelecido, meu amado. E você faz parte desse reino. Esse reino tem um rei, é o Senhor Jesus Cristo. Esse reino tem um povo, que somos nós, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse reino tem sacerdotes, que somos nós. Agora, na sua segunda vinda, o que que Jesus vai fazer? Ele virá como juiz para julgar vivos e mortos. Este será, melhor dizendo, o propósito da sua segunda vida. Pastor Antônio José, quais serão os critérios do julgamento divino sobre o mundo? Agora sim, vamos lá. Mateus capítulo 25. Agora vamos mergulhar em águas profundas. Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 ao 46. Vamos conhecer os critérios do julgamento, do juízo divino. Mateus 25, versículos 31 a 46, queria que você prestasse atenção à leitura, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, olha, aqueles que estiverem à direita, o que irão ouvir: vinde, benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Agora olha os critérios. Porque quem é ovelha vai ouvir isso do Senhor. Olha lá o que ele diz agora, versículo 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Agora eu entendo porque Tiago diz, a fé sem obras é morta. Tiago estava falando de uma fé inoperante. A evidência de que houve salvação, transformação em sua vida, são as obras que você pratica. Obras não salvam. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no mesmo capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, o Senhor diz que Deus preparou obras de antemão para que nós, seus filhos, andássemos nelas. Ora, se você afirma que é cristão e ninguém vê as obras, porque Jesus em Mateus 5 falou sobre isso, que os homens precisam ver as obras e glorificar a Deus. Se você não tem obras, eu tenho que colocar em dúvida a tua salvação, porque a evidência da salvação é obras. Amado, olha, deixa eu ser curto e grosso aqui. O crente, dificilmente ele vai ver alguém que precisa de ajuda e ele não vai ajudar. O crente, dificilmente ele vai ver alguém precisando de ajuda, ele não vai estender as mãos. Ele vai estender as mãos. Está dentro dele. Deus colocou isso dentro dele. Por isso que eu digo, meu irmão, a evidência da salvação são as obras. Ok. Aqueles que são salvos ouvirão, vinde bendito meu Pai. Aí, vamos supor que quando você estiver lá, você vai dizer, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Versículo 37. Então perguntarão os justos. Quem é justo, diga amém. Senhor, imagina você perguntando, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ah, então quer dizer que quando eu faço alguma coisa por alguém, eu estou fazendo para Deus. Isso é maravilhoso. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aqueles que não serão salvos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu amado, por isso que nós estamos aqui pregando o evangelho. Você precisa nascer de novo, meu amado. Versículo 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. De acordo com o que acabamos de ler nesse texto, Jesus vai dar as boas-vindas aos que estiverem à sua direita. E quem são estes, pastor? As ovelhas, a planta que o Pai plantou, os escolhidos, os predestinados para a salvação. E Jesus vai dizer a essas pessoas, vinde a mim, bendito meu Pai, entrai na posse do reino. Que alegria será nesse dia, oh glória, oh glória. Mas que tristeza será para aqueles que desprezam o evangelho, para aqueles que pensam que pode se esconder atrás de uma Bíblia, que pensam que pode estar ao mesmo tempo na igreja, roubando a empresa, que pensam que pode estar na igreja, fazendo tudo errado e Deus não está vendo. Haverá alguns que o Senhor vai dizer, vinde aqui, bendito meu Pai, entra por essa porta, aqui é alegria, aqui é felicidade. Eu imagino que serão recebidos pelos anjos de Deus. Oh, seja bem-vindo, meu querido, oh, glória, pode entrar, a festa é aqui. Mas há outros do lado de lá, meu Deus do céu, aqui não.
que você quer entrar aqui? Não, não conheço você. Eu não conheço você. Seu lugar não é esse. Jesus é de dizer a muitos: apartai-vos daqui, não conheço, ali. Seu lugar é ali, o fogo eterno. Porque enquanto você viveu 80 anos na terra, você desprezou a palavra, sabe, você vivia de orgia, você não ia à igreja, você não orava, você não fazia nada. Então, algumas pessoas que realmente não serão salvas. Jesus apresenta as razões pelas quais os eleitos são bem-vindos às benesses do reino. Lemos no versículo 35 e 36. Amados, eis as razões das boas-vindas, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. É interessante que a palavra hospitalidade na Bíblia não quer dizer você hospedar um parente, quer dizer você hospedar um estranho. Incrível, o original diz isso. Ao ser indagado pelos justos, pelos eleitos, acerca de quando tudo isso havia acontecido, Jesus, no versículo 40, ele fala que tudo o que eles fizeram aos pequeninos, era Jesus que ele estava fazendo. Então lembre-se sempre disso: quando você fizer alguma coisa para alguém, é para Deus que você está fazendo. Amém? Então, queridos, concluímos que Deus julgará os homens tendo por base as suas obras. O critério do julgamento será, a base do julgamento serão as nossas obras. Nossas obras. Veja o que diz Jeremias 17:10. Jeremias 17, versículo 10. Jeremias 17:10. A base do julgamento serão nossas obras. Você não será salvo por elas, mas elas são a evidência de que houve salvação na sua vida. Jeremias 17:10. Diz a palavra do Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então observe, Deus vai retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações. Ainda no Salmo 62, versículo 12, Salmo, livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 12, Salmo 62, 12, Salmo 62, versículo 12, diz assim a palavra, Salmo 62, 12, e a ti, Senhor, pertence a graça. A quem pertence a graça? Ao Senhor, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Deus vai lhe retribuir segundo as obras que você tem feito. Mateus 16, versículo 27. Mateus 16, 27. Esses são os critérios do julgamento. A base do julgamento são as obras. Mateus 16, versículo 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Observe, estamos manejando a palavra, estamos navegando por toda a Escritura. Apocalipse capítulo 2. Vejamos a partir do versículo 18 em diante. É a carta à igreja em Tiatira, que nós vamos estudar aqui toda ela. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Amado, eu temo e tremo diante desta palavra. Deus conhece as nossas obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Deus conhece o teu amor, Deus conhece a tua fé, Deus conhece o teu serviço, Deus conhece a tua perseverança. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela
incita. Versículo 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras, segundo as vossas obras, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meu Deus do céu! Você já pensou, meu irmão, havia uma mulher que se intitulava profetisa, ensinando coisa errada dentro da igreja. O Senhor disse, dele tempo para que ela se arrependesse, não mudou. Então vou prostrar essa mulher de cama, ela vai saber quem eu sou, vou matar seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e sonda o coração. Em Jó 34, versículo 11, amado de Deus, não podemos zombar. Jó 34, 11, diz a palavra, Jó 34, versículo 11, estou te mostrando as bases para o julgamento, os critérios para o julgamento. Jó 34, versículo 11. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 11, diz o Senhor, diz a palavra de Deus, pois retribuía ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Então quer dizer que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Paulo também falou sobre isso, irmãos. Romanos 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Romanos 2, versículo 6. O apóstolo Paulo também falou acerca dessa retribuição. Romanos 2, 6. Diz assim, Epístola de Paulo aos crentes de Roma, versículo 6 do capítulo 2. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Meus amados irmãos, todos esses textos que acabamos de ler corroboram com o que temos em Mateus 25, onde concluímos que Deus julgará os homens segundo as obras que praticaram em vida, ou seja, a base do julgamento será as obras. Agora é importante que você compreenda que nem Jesus Cristo, nem os seus apóstolos ensinaram que a salvação é por obras. Leia o que Paulo escreve em Efésios 2:8. Efésios 2, alguns imaginam que serão salvos pelas obras que fazem, né? Efésios 2, versículos 8 e 9. Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto que? A fé não vem de vós, ou seja, a fé não vem de nenhum de nós. Não somos nós que produzimos em nós mesmos esta fé. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então você foi salvo por exclusiva graça de Deus. Deus te imputa a fé para crer em Jesus. E a partir do momento que você passa a crer em Jesus Cristo, aí você começa a segui-lo. Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ninguém jamais será salvo por obras. Ouça o que Paulo escreve aos Romanos 3, Epístola de Paulo aos cristãos que estavam em Roma, Romanos 3, versículos 20, 22 e 28. Romanos 3, versículo 20, diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Observe, irmãos, que Paulo estava deixando de uma forma muito clara que uma pessoa só pode ser justificada mediante a fé em Jesus Cristo. Olha, porque eu estou sendo um pouco enfático nisso aqui. Meu amado, os grandes homens do passado, eles lutaram contra as heresias. Todo aquele que luta contra as heresias é considerado um apologeta. São aqueles que combatem as heresias. Paulo combateu as heresias,
havia os gnósticos na época, os gnósticos hoje estão ressurgindo. Há um movimento aí que está se espalhando, que a própria CIA já está de olho, já fiquei sabendo disso, que existe um pregador dizendo que uma pessoa, ela sendo um homossexual, sendo uma lésbica, ela não precisa mudar de vida. Ela é salva dessa forma porque aquilo que a pessoa comete na carne não afeta o seu espírito. Isso é gnosticismo puro. Ou seja, eu para ser salvo, eu não preciso me transformar, não há transformação. Deus me aceita do jeito como eu sou. E você vê a coisa errada na forma de evangelismo. As pessoas saem na rua, um monte de gente bebendo, aí entrega um folder, um panfleto e diz assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Esse é o evangelismo de hoje. Jesus ama você, faça uma visita na nossa igreja, amanhã vai ter culto às 15 horas, nós vamos ter um testemunho do irmão que capotou o carro 8 vezes, olha uma maravilha, Jesus ama você, Jesus ama você. Pronto, esse é o evangelismo. Ninguém explica nada. Então, alguns têm ensinado que há uma contradição bíblica, porque existem algumas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro cheio de erro. Até hoje eu não achei um erro. Interessante. Por que algumas pessoas estão contra a Bíblia? Porque a Bíblia está contra elas. As pessoas estão contra a Bíblia porque a Bíblia está contra elas. Porque a vida de muita gente é uma bagunça. Aí começam a procurar na Bíblia, não, sabe, isso aqui, aí dizem, está vendo que há contradição na Bíblia? Paulo disse que o homem só é justificado pela fé em Jesus, mas Tiago disse que o homem é justificado não só pela fé, mas também pelas obras. Nós estudamos isso aqui quarta-feira. Meu amado, Paulo estava falando da causa da salvação. A causa da salvação é a justificação pela fé. Uma pessoa só pode ser salva por meio da justificação pela fé, Deus declarando você justo. Tiago fala da evidência. Tiago diz a algumas pessoas da sua época: você está dizendo que é salvo, mas eu não vejo tuas obras. A evidência de que você foi transformado são as obras que você pratica. Não há contradição na Bíblia. Um está falando de uma situação e o outro de outra situação. É simples, é só estudarmos a palavra e aí nós vamos ver. A teologia católica romana usou uma palavra latina, justificar, e quer dizer, você torna-se justo. Mas o grego é dikaiô, que quer dizer declarado justo. Deus declarou você justo. Deus declarou você perdoado. Pastor, será que há perdão para mim, pastor? Sou uma pessoa que, olhe, só a misericórdia. Já fiz de tudo na vida, usei cocaína, crack, me prostituí. Meu amado, há pecado para o pior pecador desta terra. O pior pecador que o homem já conheceu foi Saulo de Tarso. Perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos e era uma ovelha de Jesus Cristo. Arrependa-se esta noite. Para com essa vidinha de cachaça, com essa vidinha, sabe, de estar embaixo. Isso não tem futuro, campeão. Se tivesse futuro, eu estava lá até hoje. Futuro tem que estar na igreja, ouvindo Deus falar. Sabe, as pessoas estão tentando preencher o vazio da sua alma, dando, às vezes, uma cheirada de cocaína. Preciso dar uma viajada legal. Sabe, pastor, quando os problemas vêm, eu dou uma cheirada, e eu viajo, sim, a viagem acaba, e quando a viagem acabar, tu vais aterrissar onde? Aí os problemas voltam. Por que você acha que as pessoas se embriagam? Para esquecer os problemas. É verdade ou não é? Só que quando a ressaca passa, os problemas estão bem lá. Eu bebia para esquecer as dívidas, meu irmão, e quando voltava a ficar sóbrio, estava lá o carnê da esposenda, a conta de luz, a conta de água. A cachaça não me ajudou. A cachaça não me ajudou. E não me ajuda. Meu amado, quem bebe muito, deve pegar uma cirrose e morrer. Quem usa droga e não parar, vai morrer, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz, o salário do pecado é a... Aqui está a saída, ouvir a palavra, se arrepender dos seus pecados. Pare com esta vida, haverá um julgamento. Se você continuar nessa vida de pecado, você vai ser julgada pelas obras que você pratica. Um dia você estará diante de Deus para prestar contas de tudo o que você tem feito aqui nesta terra. Você pode dizer amém por isso? A minha oração é que esta noite você saia daqui transformado para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus,
A primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é que quando Jesus retornar pela segunda vez, ele vai colocar à direita as ovelhas. Quem é ovelha aqui dê um brado de vitória. E à sua esquerda ele vai colocar os cabritos, os bodes. As ovelhas à direita dirão mé, mé. Os bodes à esquerda, não sei se esse bode está rouco. A ovelha é dócil, a ovelha vai estar à direita, a ovelha suave, a ovelha obediente. Olha, a ovelha direita, bode à esquerda. Isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Ok, meus irmãos? Então você tem que ter essa consciência de que quando você morrer, você está partindo salva. Você está partindo salvo. Você tem que ter convicção. Sou salvo, salvo para sempre. Se eu errar, se eu cair, o Senhor me levantará. Não ficarei prostrado. Ele é Pai. Amém, meus irmãos? Então, se você errar, você será, diga comigo, disciplinado. Só disciplinado. Você tem que se orgulhar em conhecer esta verdade. Então, amado, a fé, ela nos coloca em Cristo. A fé nos coloca numa posição privilegiada. Por isso que Paulo disse, pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, a pergunta a ser feita é a seguinte: pastor, se não somos salvos mediante as obras, por que o juízo de Deus será segundo elas? Uma boa pergunta, inteligente. Se ninguém é salvo por obras, então por que o juízo de Deus é por elas? Meus irmãos, nossas contas com Deus já foram acertadas. Aqui na terra temos contas a pagar. Telefone, luz, água. Essas contas aí você tem que trabalhar. Deus não vai pagar por você. Agora há uma conta, uma dívida que nós tínhamos com Ele, que essa dívida já foi paga. Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, versículos 1 e 2. A dívida maior que você tinha já foi paga, campeão. Tua situação com Jesus já está acertadíssima. Romanos 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Se você é crente, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Você já está salvo. Você já foi perdoado. Diga glória a Deus. Veja o que o próprio Cristo afirmou em João 5, 24. Já estamos próximo do final. João capítulo 5, versículo 24. O próprio Cristo falou. João 5, 24. João capítulo 5, versículo 24. Diz a palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Pastor, como é que nós podemos conciliar isto aqui? Se já passamos da morte para a vida, por que então nós teremos que estar diante do tribunal de Cristo? Por que teremos que prestar contas de nossas obras? Em primeiro lugar, nós estaremos diante de Deus, mesmo já sendo salvos, para recebermos galardões, que são recompensas provenientes das obras que praticamos, embora estas obras sejam frutos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, olha que Deus maravilhoso. Ele te salvou, te selou com o Santo Espírito da promessa, te deu um coração novo, e além disso, Samuel, sabe o que é que ele vai te fazer? Quando você estiver lá, ele vai te galardoar, ele vai te recompensar pelas obras que você prestou aqui na obra dele. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ter obras. 1 de Coríntios 3, veja o que diz Paulo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 9. 6 a 9. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Disse o apóstolo, 1 de Coríntios 3, 6 a 9. Então nós vamos receber galardões. Não sei como são esses galardões. Por favor, não me pergunte. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que é que eu estou fazendo aqui, meus irmãos? Semeando. Então eu vou receber o meu galardão, a minha recompensa. Não sei como será, mas um dia, né, chegando lá, saberei. Quem trabalha vai receber, quem não trabalha é salvo, mas fazer o quê? Não sei qual vai ser a sua. Espero que seja um grande galardão. Segundo lugar, Deus deseja, com esse julgamento das obras, trazer todos diante do seu tribunal, para que os ímpios jamais possam se queixar de não terem tido um tratamento justo. Há uma diferença entre entrar em juízo e comparecer ao tribunal. Nós não seremos julgados, mas teremos que estar ali. Veja o que diz Judas 15, antes de Apocalipse. Judas não tem capítulo, só versículo. Judas 15. Judas 15. Diz a palavra. Judas, versículo 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então eles saberão por que vão estar ali. Queridos irmãos, em João 5, 28 e 29, João capítulo 5, versículos 28 e 29, João capítulo 5, versículos 28 e 29, diz a palavra, João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Observe, haverá uma única ressurreição no único dia, ressurreição de justos e injustos. Quem fez o bem vai ressuscitar para a vida eterna, quem fez o mal para a condenação eterna. Há pessoas que, eu já vi muitos adesivos desses, colocam no carro, foi Deus que me deu, propriedade exclusiva do Senhor, propriedade do rei. Só que eles não botam quem é o rei, porque aqui mora um rapaz chamado rei, não sei se é dele. A serviço do rei Jesus Cristo. Não é? Aí quando alguém precisa daquela pessoa que o carro está escrito a serviço do rei, aí diz, amado, nós precisamos levar um caixa aqui para fazer um culto, alguma coisa. Amado, não dá. Eu vou com minha família para a praia, a gente vai fazer um churrasquinho. Mas, querido, não está escrito ali a serviço do rei. Diz, não, o rei é o cara que vende cerveja na praia. Não é? Sabe, irmãos? É muito fácil, a gente bota um adesivo, eu sou de Jesus, o cara bota na camisa, eu sou de Jesus, e com um cigarro na boca. Eu sou de Jesus Cristo. Meus irmãos, tudo o que você tem, foi Deus que lhe deu. E se Deus quiser tirar o que você tem, Ele tira. E se Ele quiser lhe acrescentar mais, Ele vai lhe acrescentar. Tudo o que você tem, foi Deus que lhe deu. Tudo, 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 tudo. Quem tem vindo aqui aos cultos, viu quando eu preguei, como você deve administrar as bênçãos que Deus tem lhe dado. E eu falei hoje aqui que tem pessoas que, o pastor às vezes chega na sua casa, no ambiente de trabalho, recebe o pastor, às vezes eu vou lá onde Fábio tem comércio, em casa de alguns irmãos aqui, conversam, me atendem, aquela coisa toda. E eu fui uma vez no estabelecimento, quando eu cheguei, aí eu digo, diga a pessoa que o pastor está aqui. Aí daqui a pouco a pessoa veio e disse, pastor, a pessoa não pode lhe atender, porque está muito ocupado. Digo, ok, glória a Deus, deixou de receber a benção. Não é verdade, meu irmão? Pastor não vai na casa de ninguém porque quer ir. Aí a gente vai embora. Jesus disse, vai embora. Se não quer receber a vitória, não quer receber a bênção, meu irmão, pastor de verdade, quando vai na tua casa, é para trazer bênção de Deus. Eu estou falando pastor de verdade. Agora, o do capeta só vai, o butico de olho. Geladeira nova. Quanto foi, meu irmão?
Custou quanto? Amado, olha, eu vou te dizer uma coisa, esse negócio do cara vir na minha casa, tá olhando, quanto foi? Comprou aonde? Isso é olho de Lula. Se a pessoa está querendo, rastrear a tua casa. É verdade. Uma vez eu estava construindo um muro na minha casa, e chegou um cidadão, aí disse, eu sou funcionário da Marinha, eu ganho muito bem, e eu não posso construir um muro desse. Eu trabalhava num Bradesco na época. E eu não posso construir um muro desse. Eu digo, porque o senhor é burro. O senhor de cabelo branco, o senhor é burro. Tudo que o senhor ganhou até hoje não juntou. Eu sou organizado, trabalho no banco, ganho bem, estou construindo o que eu posso. Aí ele foi na casa do meu pai se queixar de mim. Aí meu pai disse, meu filho é meio invocado. Ele não gosta que ninguém se meta na vida dele. Meu amado, nem minha mãe, nem meu pai, eu nunca permiti que se metesse na minha vida. Se eu for na sua casa, eu não vou estar olhando se tem aranha, se tem barata, se você dorme no chão, se você dorme... Eu vou na tua casa para te visitar, para levar uma palavra de vitória. Amém? E quando o pastor for na sua casa, receba, com certeza. Mas receba mesmo. Se possível, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. E no dia que eu for, de preferência, tem um macarrão, só vou tomar água aqui. Quem falou? Não fuba não, pelo amor de Deus. Chega de fuba. Chega de fuba, minha irmã. Amado, eu quero concluir o meu sermão lhe dizendo o seguinte. Você já está salvo, aperfeiçoado, abençoado, próspero. O maligno não te pode tocar. Se Jesus voltasse agora, você com certeza estaria indo com ele para a glória. Em definitivo, recebendo um corpo novo. É isso que vai acontecer na ressurreição. Quando ele voltar, é o dia da ressurreição. Não temas, viva uma vida de santidade. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer esta noite. Se você quer ter vitória na vida, obedeça a palavra, obedeça a escritura, obedeça aquilo que está na Bíblia, obedeça tudo que a palavra diz. Venha à igreja, ouça as pregações, coloque em prática, porque se você não obedecer a palavra, você vai sofrer. Se você não obedecer a palavra, você vai sofrer. Se você não obedecer a palavra, você vai sofrer. Agora, se você obedecer o que está escrito, você será um abençoado, próspero e mais do que vencedor aqui nesta terra, em Cristo Jesus. Diga amém. Essa é a palavra que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Glória a Deus.